trabalho na retaguarda da Comissão Técnica do Esporte, junto com o professor Oswaldo, sou assistente, ao lado do Luiz Alberto e do Daniel Paulista. E a gente tem a função de ajudá-lo nas tomadas de decisão, em que a gente trabalha em cima dos princípios de ataque e defesa do nosso time, trabalha analisando o adversário. Eu tenho tanta formação de analista de desempenho quanto de treinador. Eu sou um treinador formado pela UEFA, fiz curso na Itália, então tenho a formação dos dois, fiz educação física, então isso me deu uma boa base de entender treinamento esportivo. Eu trabalhei com o Oswaldo em 2012 no Botafogo, que a gente fez uma boa campanha no Brasileiro, ficamos sempre na parte de cima da tabela, ficou o quarto colocado o Botafogo. Depois de 16 anos o Botafogo chegou à Libertadores. E logo em seguida eu recebi o convite para trabalhar na seleção brasileira com o professor Parreira e Filipão. Então eu fui para a seleção e ele seguiu no Botafogo. E aí depois fui para a Europa, fui estudar e surgiu a oportunidade da gente trabalhar junto, ele me convidou. E eu aceitei de imediato, vim para o esporte, que também é um grande clube, e a gente acredita nesse projeto que está acontecendo aqui dentro. A gente procura sempre no primeiro dia da semana já levar em consideração o próximo adversário, né? E aí a gente define aquilo que chamamos de microciclo, onde dentro da semana o que nós vamos fazer. Então a gente sabe, defendendo nós vamos ter que treinar isso, porque eles atacam dessa forma. No ataque, a gente tem que treinar essa e essa situação, mais pelo lado, mais por dentro, em virtude do adversário. E assim a gente tenta coordenar, porque são muito detalhes, são minuciosos e não chamam atenção. Às vezes não chama atenção nem em números, porque aquilo que a gente fala, é um princípio de jogo em que é qualitativo, é uma movimentação em que a gente fala, é uma mobilidade. Mobilidade a gente não transforma, não é número, não é gol, não é assistência, não é um passe certo, não é uma situação que chama atenção por ser um lance plástico, né? Às vezes não é uma jogada bonita. E é claro, a gente compreende muito bem quando o torcedor ele enxerga aquilo que é visível ali, isso é muito compreensível da nossa parte, mas a nossa função é continuar trabalhando com os jogadores e acreditando no potencial deles e reforçando para a gente atingir os resultados que a gente pretende. Eu posso te dar um exemplo hoje aqui na nossa reunião em que a gente, além de trabalhar em cima do Fluminense, alguns pontos das características do próximo jogo, né? Nós mostramos alguns lances do nosso time em situações, por exemplo, com Gabriel Xavier, que taticamente ele exerce uma função importante para o time, em que ele se aplica muito, ele tem um número alto de retomadas de bola, o que para a equipe conta, né, de desarmes e retomadas. Ele tem uma ocupação de espaço muito boa dentro do modelo de jogo do Oswaldo. E isso são funções que às vezes não aparecem para o torcedor, mas que para o time, no senso coletivo, é importante. Isso aqui é um exemplo de uma jogada que a gente mostrou hoje cedo no treino, né? Junto com o professor Oswaldo a gente decidiu por isso, que na situação de saída de bola, a gente vê o Gabriel aqui trabalhando por dentro com o Rogério. Então o Gabriel, o que ele faz? Ele vem movimentar nesse espaço que existe dentro de campo. E essa ocupação de espaço, receber essa bola que a gente chama entre linhas, muitas vezes é imperceptível. Só que por ele ter recebido aqui, a gente pode ver que a gente bateu 1, 2, 3, 4 jogadores com um passe por ele receber aqui. E aí o Rogério, por trás do zagueiro, busca a penetração no espaço. E aí a jogada de penetração acontecendo por Rogério, virando um chute a gol. Isso a gente com 6 minutos de jogo. A gente vê aqui uma movimentação aqui tanto do Gabriel, né, quanto do Samuel, que nesse caso eles exercem uma função bem tática, porque ali não foi nenhuma assistência, não foi um gol, não foi um drible que chama atenção. O Samuel sequer toca na bola, mas tem uma participação fundamental para a jogada acontecer. E a gente vê o crescimento do grupo, apesar da dificuldade que é a Série A, a gente sabe que a gente está em 13º, mas poderíamos ter alguns pontinhos a mais aí, com certeza, de jogos bons que a gente fez contra equipes muito fortes, mas que fazem parte do jogo. Isso faz parte de um campeonato de alto nível.